Dois pescadores do México navegavam próximos à costa de Alvarado quando avistaram algo incomum: uma casa flutuando sozinha no mar. Sem saber o que esperar, começaram a chamar por alguém, tentando descobrir se havia pessoas presas lá dentro. Mas o que acabaram registrando em vídeo foi algo verdadeiramente inquietante. ¿De dónde vendrá esto? ¿De allá de Poza Rica o qué onda? Están buenas las puertas, pero tienen su tranca y están clavadas. Pero que vayan a pasar, no me vaya a salir un cristiano ahí. Vaya de frente. ¿Hay alguien con vida? ¿Hay alguien con vida? Respondan. ¡Ey! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hola, mío, la puerta. Que la puerta también es trancada. A ver, nomás prueba. Vaya que cuando me suba me salgan esta gente. ¿Quién? Pues tócale. Porque es que no estuvieran aquí. Ni ver, no. Espérame, estoy grabando por la verdad. ¿Hay alguien con vida? Respondan. Míralo. Ahí está. Ay, hasta me asustó. Uy, me asustó. Enquanto chamavam, tentando saber se havia alguém vivo dentro da casa, uma figura sombria pôde ser vista se movendo entre as janelas. Por um breve instante, um rosto pálido e assustador apareceu espiando para fora, antes de desaparecer novamente nas sombras. Eles continuaram gritando por um tempo, mas nenhuma resposta veio. Mais tarde, um portal de notícias revelou que o local era, na verdade, o restaurante Atracadero, em Tuxtla, Veracruz, arrastado para o mar após o transbordamento de um rio causado pelo furacão Priscila. O que me intriga é que a estrutura mostrada no vídeo não parece ter um segundo andar, o que torna difícil acreditar que se trate do mesmo restaurante mencionado na notícia. Além disso, há um barco preso, o que sugere que alguém pode estar usando o local como abrigo temporário. Mesmo assim, a figura que surge na filmagem é perturbadora demais para ser ignorada. E você, o que acha? Seria apenas alguém vivendo ali em silêncio, sem querer ser encontrado? Ou algo muito mais assustador? Deixe sua opinião nos comentários. Esta é Hailey e seu filho. No vídeo, ela registra o menino visivelmente apavorado. Era tarde da noite, cerca de 2 da manhã, quando Hailey acordou assustada ao perceber o filho entrando em seu quarto, tomado pelo pânico. Tremendo e com os olhos arregalados, ele dizia estar vendo algo assustador ali mesmo, diante deles. Sem conseguir enxergar nada de anormal, Hailey pega o celular e decide gravar o momento, apenas para descobrir que talvez o medo do garoto não fosse imaginação. What is it? Baby, there's nothing in here. There's nothing in here. Okay, I don't see it. Enquanto o garoto encara fixamente um canto do quarto, um som baixo, quase como um rosnado, ecoa pelo ambiente silencioso. What is it? Em seguida, ele aponta para o espelho, e quando Hailey vira a câmera, uma voz sussurrada pode ser ouvida dizendo: "I see." Eu vejo. Mas o momento mais assustador ainda estava por vir. O menino, tomado pelo pavor, grita: "Ali!" E uma sombra aparece no reflexo do espelho, espiando 2 vezes antes de desaparecer completamente. A aparição surge exatamente no instante em que ele aponta o dedo, como se tivesse reagido à sua presença. Ao rever as gravações, Hailey ficou profundamente abalada. O som de um rosnado e um sussurro era nítido demais para ser coincidência. Desde então, ela passou a temer pela segurança do filho e a se questionar se o que ele dizia ver poderia realmente ser algo além do nosso entendimento. E você, o que acha que estava naquele espelho? O vídeo a seguir foi registrado em 17 de outubro de 2025 por um segurança noturno que trabalhava em um cemitério isolado. Durante o turno da madrugada, ele decidiu filmar o crematório.
parte do complexo, para mostrar ao cunhado como era o ambiente e explicar por que sempre sentia um clima estranho ali. Estar sozinho naquele lugar já era suficientemente inquietante. Mas o fato de o espaço ser usado para a cremação de corpos tornava a atmosfera ainda mais pesada. Foi então, enquanto gravava o vídeo, que algo completamente inexplicável aconteceu. Lights, they turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through now, I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. And then I come down, freaking out. Fuck. Enquanto caminhava diante dos fornos de cremação, o áudio da gravação começou a apresentar ruídos estranhos, como se algo estivesse interferindo no sinal. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through. O mais inquietante é que essas interferências aconteciam somente quando ele passava diante das câmaras, algo que, tecnicamente, não deveria afetar o áudio de forma alguma. Foi então que a tampa de uma das urnas começou a se mover sozinha. Nenhuma outra tampa se moveu, apenas aquela. Ao perceber o que estava acontecendo, o segurança se vira em puro desespero e começa a correr. Mas antes que consiga sair, algo ainda mais assustador acontece. As cortinas plásticas que separam os setores do crematório se abrem violentamente, como se alguém ou algo tivesse acabado de atravessá-las a toda velocidade. Tomado pelo pânico, ele vira e foge dali sem olhar para trás, abandonando o turno no meio da noite e jurando nunca mais voltar àquele lugar. Ele nunca conseguiu explicar o que aconteceu, mas o fato é que algo abriu a urna, e a dúvida que ficou no ar foi inevitável. O que isso significa para as cinzas que estavam ali dentro? E será que as coisas podem piorar ainda mais? Desde aquela noite, o segurança afirma que jamais voltou a ser o mesmo, e que às vezes ainda ouve aquelas batidas, mesmo longe do crematório. Pessoal, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque estamos a um passo dos 100 mil inscritos. E olha esse dado, 75,9% de vocês ainda não são inscritos. Então, se curte o conteúdo, dá aquela força e vem fazer parte da nossa comunidade. Agora sim, bora voltar pro vídeo. Este vídeo foi publicado recentemente por uma mãe chamada Misty, que ficou profundamente abalada após capturar algo estranho no monitor do bebê. Nas imagens, sua filha mais nova aparece dormindo tranquilamente no berço. Ela quase não se move, mas o monitor indica uma atividade constante, como se algo ou alguém estivesse se mexendo dentro do quarto. This is what we have so far. We still have a ton of work to do. Her closet is still completely full with all of her decor that we need to hang. O detalhe é que sua filha mais velha já havia se mudado para outro quarto. Portanto, não deveria haver mais ninguém ali. Porque então, o monitor continuava detectando movimento. Depois de várias noites tentando entender o que estava acontecendo, Misty decidiu rever as gravações. Foi então que ela viu algo profundamente perturbador. No topo do beliche,
Uma figura, ou talvez uma sombra, parecia se mover lentamente de um lado para o outro, observando a criança dormindo no berço. Mas naquele momento, não havia absolutamente ninguém no quarto. Se a filha mais velha estava em outro cômodo, quem ou o que estava no beliche? Desde o incidente, Misty nunca conseguiu descobrir o que realmente aconteceu. Atendendo aos inúmeros pedidos dos seguidores, ela gravou um vídeo de acompanhamento, mostrando um tour completo pelo quarto, mas algo completamente inesperado aconteceu durante a gravação. Okay, a lot of y'all were asking about the room situation, so I'm going to run that through real quick. We moved my daughter from this room into this room. She got new furniture. That's why the bunk bed is still in there. This is the attic that's in between the rooms that I was talking about that's cracked. It's been that way for a while, so it's not something that I'm overly concerned about, but y'all have got me freaking out in the comments. I cannot even breathe walking in this room, so I am truly terrified, but I'm gonna walk y'all in here real quick. This is the bunk bed. This is where I took her out of her crib, ran up the bunk bed. There was nothing up there when I came. We have her rocking chair, her changing station, her closet with all of the stuff that we still need to put up. This is where I have everything that was gifted. I know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours because it might be causing it. I will show you guys up here. There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides, like they're still tight from, you know, if somebody was trying to be underneath the blankets. I don't think that's plausible. So I don't know. I have no idea what could be causing it. Oh my God, it's rocking. Fuck. Durante a gravação, uma cadeira de balanço no canto do quarto começa a se mover sozinha, lenta e silenciosamente. O mais curioso é que, no início do vídeo, Misty mostra claramente que não havia mais ninguém no cômodo. Ela analisou todas as possibilidades: vento, vibrações, correntes de ar, mas nada parecia explicar o que aconteceu. Convencida de que algo sobrenatural estava ocorrendo, Misty decidiu transferir a filha para outro quarto e trancou a porta daquele ambiente. Dias depois, seu marido retornou de uma viagem de negócios e resolveu investigar o sótão. That is our weird room. No one's going in there anytime. Here is the cracked attic. It's been that way for some time now. It's been about 2 years that it's been like that, so I'm not overly concerned. That's the first thing I told my wife is it's not that big of a deal. It's how it's been. But anywho, we're gonna check it out. Give her a look around. I was indeed scared last night. Okay. All right, we're good. That scared me a little bit. I was scared last night, not gonna lie, being home alone. But it was a smooth night. I was so exhausted. I slept very good. I didn't wake up to any weird stuff. Attic looks fine. Does not feel good in here. It is very hot. But I don't see any animal droppings or anything weird. Definitely not a person up here. I'm gonna shut this baby down for good. He's locked up. See how that goes. Logo no início da gravação, uma garrafa de bebida aparece caída no chão, mas os espectadores perceberam algo ainda mais assustador. Uma silhueta humana parece se mover discretamente no canto do sótão, enquanto o marido passa a câmera lentamente pelo ambiente. Talvez fosse apenas pareidolia, a ilusão de enxergar rostos ou formas humanas onde não existem. Mas o susto foi suficiente para deixá-lo abalado. Naquela mesma noite, ele decidiu parafusar a porta do sótão, lacrando-a completamente. Mesmo assim, as notificações continuaram aparecendo no celular de Misty. O sistema de monitoramento seguia detectando sons vindos justamente do quarto trancado. Dias depois, enquanto dobrava roupas, Misty acabou registrando algo ainda mais inquietante. So I'm inside folding a load of laundry and the loudest sound comes from the back of the living room. It's like boom, 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 boom. And I run outside and this is what is all over my yard right now.
So I have no idea what this means. Como em uma cena de puro terror, um bando de pássaros se chocou violentamente contra a casa de Misty, cobrindo o telhado e o quintal. Para muitos, um presságio sombrio, sinal de mau agouro, segundo antigas tradições. Dias depois, seus pais foram até lá para ajudá-la a limpar o quarto e o closet. Foi então que encontraram algo perturbador. Um conjunto de livros antigos, datados de 1882, com símbolos estranhos e mensagens escritas à mão, quase indecifráveis. Ninguém sabe ao certo se esses livros têm relação com o que apareceu no monitor do bebê. Mas desde então, nada voltou a ser o mesmo naquela casa. E você? O que acha desse caso? Coincidência? Armação? Ou algo muito mais sombrio? Neste vídeo inquietante, uma babá toma conta de uma menina de 5 anos, enquanto a mãe está fora, em uma viagem. Tudo parece normal no começo. Risadas, brincadeiras, um clima tranquilo, até que a garota compartilha um segredo perturbador sobre sua boneca favorita, deixando o rapaz completamente desconcertado. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it, or? What? When does it move? When I play hide and seek with her. A menina de 5 anos confessa que sua boneca costuma se mover sozinha durante as brincadeiras de esconde-esconde. Mesmo assustado, o babá é dominado pela curiosidade e decide testar o que a garota disse. O que acontece em seguida está longe de ser reconfortante e faz qualquer um repensar o que é apenas brinquedo e o que talvez não seja. Oh my god. Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Embora a boneca não se mova, o cachorro da família consegue pregar um bom susto no babá. Mas o que começa como uma simples brincadeira muda rapidamente de tom. O animal, antes animado, de repente se cala e passa a encarar a boneca fixamente, com um olhar tenso e inquietante. Mais tarde naquela noite, com a menina dormindo profundamente no andar de cima, o babá repousa no sofá, assistindo televisão. De repente, um som ecoa pela casa e o sangue dele gela instantaneamente. Um brinquedo começa a tocar música em outro cômodo, fazendo o babá se levantar para investigar. Para seu total espanto, ele testemunha a boneca se movendo sozinha diante de seus olhos. Agora resta a dúvida. Seria essa realmente uma boneca assombrada? Ou haveria outra explicação para esses acontecimentos perturbadores? A escolha é sua. Uma imagem perturbadora, publicada pela conta do TikTok, @Haunted City Podcast, deixou os espectadores profundamente intrigados. Segundo o vídeo, a foto foi tirada há alguns anos, durante um evento de boxe, pela mãe de um dos lutadores. Ela compartilhou as imagens no Facebook, e foi então que as pessoas começaram a perceber algo inexplicável: a presença de uma menina misteriosa dentro do ringue. Várias testemunhas que estavam no evento, incluindo quem enviou a foto, garantiram que nenhuma criança estava presente naquela noite.
Mas o detalhe mais sinistro vem depois. O local onde a luta aconteceu tinha um passado sombrio décadas atrás. Funcionava ali um orfanato infantil, destruído por um incêndio que tirou várias vidas. Alguns espectadores afirmaram ter notado o que pareciam ser marcas de queimadura no braço da misteriosa menina. O apresentador do podcast chegou a sugerir que talvez ela não fosse uma pessoa comum. Segundo ele, os traços da garota pareciam sutilmente fora do normal. Olhos grandes e escuros demais e uma boca quase inexistente. Seria possível que essa fosse a alma de uma criança que perdeu a vida no incêndio do antigo orfanato? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Madison e seu irmão estavam relaxando na sala, quando de repente ouviram sons estranhos vindos do quarto da mãe. Assustados, pegaram o celular e começaram a gravar. O que registraram naquela noite é algo que vai fazer você arrepiar até o último fio de cabelo. What the hell? What is that, Mom? What? Ma, you see this? No. Holy shit! What is- the hell is that? Quando o irmão de Madison apontou a câmera para o quarto da mãe, ele acabou registrando algo verdadeiramente horripilante. A figura se movia de forma estranha. E então, para o absoluto terror dos dois, aquela sombra pareceu se erguer do chão diante deles. A família inteira ficou em choque com o que testemunhou. Porém, em outra noite, Madison estava sozinha em casa, quando presenciou algo ainda mais assustador. It's late and I'm hearing voices in the kitchen. It's just me in here. Shite. Sounds like something's banging over by the washer. Madison começa a ouvir barulhos estranhos vindos da cozinha. À medida que se aproxima, um som de arranhões ecoa, como se algo pesado estivesse sendo arrastado pelo chão. De repente, passos rápidos disparam em sua direção, como se algo invisível estivesse correndo para atacá-la. A família continuou registrando todos esses eventos perturbadores, desesperada por respostas, e na esperança de que alguém pudesse explicar o que realmente estava acontecendo. Seriam esses acontecimentos inquietantes resultado de algo sobrenatural? Ou existe uma explicação racional ainda esperando para ser descoberta? O mistério permanece. Uma usuária do Reddit, chamada Kimberly, contou que, em uma noite de insônia, decidiu ir até a cozinha por volta de 1h30 da manhã em busca de um simples lanche. A casa estava mergulhada em silêncio absoluto. Todos dormiam, e apenas o som leve do piso rangendo acompanhava seus passos. Mas, enquanto preparava algo para comer no andar de baixo, algo aconteceu. Algo que a fez congelar de medo e viver o maior susto de sua vida. Oh, Jesus! Jackie? Hi. Okay, I'm gonna go back to bed. Confusa com um som repentino, vindo da porta atrás dela, Kimberly se vira imediatamente, esperando ver sua colega de quarto parada ali. Mas não há ninguém. O que torna tudo ainda mais estranho é que Kimberly tem 2 cachorros pequenos que sempre correm quando ouvem o som de potes de comida sendo abertos. Mas dessa vez, eles ficaram para trás, visivelmente nervosos. Mais tarde, ela explicou que sua colega de quarto estava dormindo profundamente naquele momento e que ela não possui nenhum dispositivo inteligente, como Siri ou Alexa, que pudesse ter emitido aquele som. O medo na reação de Kimberly parece completamente genuíno.
Ela parece absolutamente apavorada. Oh, Jesus! E você? O que acha que aconteceu aqui? Deixe suas impressões nos comentários. O vídeo a seguir vem do conhecido canal do YouTube Arquivo Extinto. Desta vez, Kevin e Alexis exploram uma antiga universidade abandonada, considerada por muitos como assombrada. Décadas atrás, o lugar era um campus vibrante, até que um incêndio repentino, ocorrido durante a noite, tirou a vida de vários estudantes e de um professor. A causa jamais foi descoberta e o prédio acabou sendo abandonado logo em seguida. Moradores da região afirmam que, após o anoitecer, gritos distantes ecoam pelos corredores e as luzes piscam sozinhas, como se as aulas nunca tivessem realmente terminado. Hoje, a estrutura está em ruínas. E quando Kevin e Alexis entram no local, tudo começa a tomar um rumo verdadeiramente assustador. Está muy saqueado, güey. Muy saqueado. ¡A la madre! Creo que lo vi, güey. Creo que lo capté. Creo que yo lo capté con mi cámara, güey. Lo que sea que hay aquí puede tocar de nuevo, puedes golpear de nuevo. Puedes seguir golpeando. ¿Qué se escuchó? ¿Esta madre? ¡Hala! Puedes moverlo de nuevo. Por vários minutos, os dois experimentam ruídos inquietantes e uma atividade estranha. Mas o que eles capturam em seguida é simplesmente aterrorizante. ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? ¿Hay alguna entidad que habite este lugar? ¿Algún espíritu? ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? Ah, no mames. No mames, no mames. Cámara 2. Cámara 2, güey. Se vio algo allá, se vio algo allá. ¡Hola! ¡Hola! Enquanto estão dentro de um grande salão, eles notam uma figura escura, com forma humana, aparecendo em uma das janelas e desaparecendo apenas segundos depois. Ah, no mames. No mames, no mames. Cámara 2. Cámara 2, güey. Se vio algo allá, se vio algo allá. ¡Hola! Poderia aquela sombra ser uma das vozes perdidas no incêndio? Ou tudo não passa de uma farsa elaborada? Você decide. Por hoje é isso. Eu sou o Alexandre
e agradeço por você ter ficado até aqui. Se curte nossos vídeos, não esqueça de apoiar, deixando o like e se inscrevendo no canal. Ah, e deixe também seu comentário. Eu leio e respondo todos, sempre que possível. Pode ter certeza.